Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de Biologia de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que está no capítulo 15 do livro de vocês, que é termologia, tá? Esse conteúdo está aí a partir da página 254. Então, inicialmente, a termologia vai buscar compreender como se comportam os corpos com aumento ou diminuição de temperatura. Então, a termometria ela vai fazer a análise dessa alteração de temperatura, sendo o aumento ou diminuição de um corpo, da temperatura de um corpo, tá? Além disso, esse fenômeno de aumento e diminuição de temperatura de um determinado corpo é chamado de dilatação térmica, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o conceito de temperatura e calor para a gente diferenciar, tá? A temperatura ela é a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Então, ela vai medir aí a agitação dessas partículas do corpo que forma aí, por exemplo, o nosso corpo do ser humano. Então, quanto maior estiver a agitação dessas partículas, maior vai ser a temperatura. Então, quanto mais agitadas essas partículas se movimentam aí no interior do corpo, maior vai ser a temperatura do mesmo, tá? E a temperatura ela vai analisar essa agitação das partículas. Já o calor, ele vai significar a energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistemas que estão em temperaturas diferentes. Então, o calor ele vai ser a energia aí presente entre dois corpos, tá? De temperaturas diferentes. Isso é o calor. Já a temperatura ela é a agitação das partículas de um corpo, determinando se está alta ou baixa. E de medidas de temperatura, nós vamos ter o uso dos termômetros, que vão analisar aí essa quantidade de temperatura de um determinado corpo, tá? O termômetro que a gente mais conhece, o mais comum, é o de mercúrio, que é utilizado aí nos ambientes domésticos, também chamado de termômetro clínico, tá? Então, o termômetro, ele vai analisar aí essa variação da temperatura, se ela está alta ou está baixa, tá? A propriedade que os corpos eles vão se modificando aí por conta da agitação térmica, a temperatura ela vai medir, o termômetro ele vai ser usado para medir aí a temperatura desse corpo, como aqui na imagem vocês podem ver, tá? Quanto maior a agitação, tá? Aqui a gente tem um copo com água e o termômetro mergulhado, e aí a temperatura ela chegou nesse nível. E aí, com a utilização do calor do fogo, a temperatura ela foi se agitando de uma forma que aumentou aí a temperatura desse corpo. Então, quanto maior a agitação dessas moléculas, dessas partículas, maior vai ser a quantidade de temperatura. E para analisar a temperatura, ela pode se apresentar em três escalas diferentes. Nós vamos ter a escala Celsius, nós vamos ter a escala Kelvin e vamos ter também a escala Fahrenheit. E nós vamos ver sobre cada uma delas. Na escala Celsius, quem iniciou aí essa escala foi o físico astrônomo, tá? Que o nome dele era Celsius, por isso o nome da escala, e ele sugeriu que a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar recebesse um valor arbitrário de 0 graus, que é hoje o 0 graus Celsius. Então, ele afirmava que a temperatura ela ia se iniciar de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, a temperatura que vai de 0 a 100 graus é determinada aí, se encaixa aí na escala de Celsius, tá? Então, ela vai estar nesse ponto de fusão de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser de 100 graus Celsius. Como aqui na imagem, o gelo com água, ele vai atingir a temperatura aí no medidor de Celsius de 0 graus Celsius. E quando for aquecida, aí tendo uma maior agitação das temperaturas, sofrendo aí uma ebulição, ela vai atingir no máximo aí de 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, ela é utilizada aí nos países de língua inglesa e também vai de 0 a 100, tá? Na escala de Celsius. E esses números
na Fahrenheit, eles vão corresponder de 32 a 212 graus, tá? Então, assim, a temperatura de fusão e de ebulição da água, nessa escala, elas vão chegar de 32 até 212 graus Fahrenheit, tá? Aqui a gente tem as 3 escalas, tá? Aqui no meio é a Celsius, aqui é a Fahrenheit, como vocês podem ver, ó, ela vai de 32 até 212 graus Fahrenheit, enquanto a Celsius ela vai de 0 a 100. Então, para comparar, 32 vai ser igual a 0 em Celsius e 212 Fahrenheit vai ser igual a 100 na escala Celsius, tá? E já na escala Kelvin, a sua verificação de temperatura, ela vai de 0 até 373 Kelvin, tá? Então, a temperatura ela vai chegar aí nessa variação, tá? Sendo que, comparada à escala de Celsius, a escala Kelvin, quando for em 0 Celsius, ela vai chegar a 273 kelvins, vai equivaler a 273 kelvins, e quando for 100 Celsius, na escala Celsius, ela vai equivaler aí a 373 Kelvin, tá? E para a gente fazer aí a análise final, comparando cada escala, eu coloquei aqui um gráfico para mostrar para vocês. Então, no ponto de fusão, na escala Celsius, nós vamos ter 0 graus, tá? E o ponto de ebulição, nós vamos ter 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, nós vamos ter, no ponto de fusão, 32 graus de Fahrenheit e de ponto de ebulição 212 Fahrenheit. E já na escala Kelvin, ela vai partir aí no seu ponto de fusão de 273 Kelvin e o ponto de ebulição vai ser de 373 Kelvin, tá? Então, ela vai ter aí essa variação. Cada escala, ela vai apresentar aqui um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente. E como é que a gente faz para fazer aí a conversão dessa temperatura? Por exemplo, em uma determinada questão, para a gente saber uma temperatura que foi dada na escala de Celsius, para a gente saber qual seria aí o valor dessa temperatura na escala Kelvin, por exemplo. Então, para a gente saber aí converter essas temperaturas, é necessário fazer a utilização das equações de conversão. Então, nós vamos ter a seguinte fórmula, tá? Celsius menos 0 graus sobre 100 graus menos 0 graus, tá? Na de Fahrenheit, nós vamos ter F menos 32 graus sobre 212 graus menos 32 graus. E na de Kelvin, nós vamos ter o K menos 273 graus e sobre dividido por 373 graus menos 273 graus. Simplificando aí essa equação, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha. Celsius dividido por 5 graus é igual a Fahrenheit, o F, menos 32 graus sobre 9, dividido por 9. E na de Kelvin, nós vamos ter Kelvin igual menos 273 graus dividido por 5 graus, tá? Então, essa vai ser aí a fórmula utilizada para fazer a conversão da temperatura, tá? Aqui a gente tem a fórmula de Celsius, aqui nós vamos ter a fórmula de Fahrenheit e aqui nós vamos ter a fórmula de Kelvin, tá? E para a gente ver como é que utiliza aí essas fórmulas de conversão, essas equações de conversão, eu coloquei aqui um exemplo. No exemplo, eu peço para transformar 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, a gente vai pegar aqui a fórmula de Celsius e de Fahrenheit. A gente vai pegar essa partezinha aqui. ΔC menos 5 igual a ΔF, que é a Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, a gente coloca aqui a fórmula, tá? Celsius dividido por 5 igual a Fahrenheit menos 32
dividido por 9. Então, a gente vai substituir os Celsius, que ele deu o valor aqui na questão. Então, 20 dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9, que é o valor aqui na escala de Fahrenheit. Substituindo e realizando aí a divisão, 20 dividido por 5, nós vamos ter 4, tá? Igual a F menos, e repete essa parte aqui da equação, F menos 32 dividido por 9. Agora a gente vai fazer aqueles meios pelos extremos, tá? Subtende-se que aqui tem um 1, então a gente vai multiplicar 4 por 9 e multiplicar F menos 32 por 1. Então, F menos 32 por 1 vai ficar igual a F menos 32. Igual a 4 vezes 9 vai ficar igual a 36. Então, a gente deixa a letra de um lado e passa o número para o outro. Se o valor está aqui negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. E se ele estiver positivo, ele passa para o outro lado negativo. Como aqui ele está menos 32, a gente passa o 32 para esse lado com o sinal positivo, tá? Isso aí é matemática básica, troca de jogo de sinais. Então, passando o 32 para esse lado com o sinal positivo, é só somar agora 36 mais 32, que vai dar igual a 68. Ou seja, transformando 20 graus Celsius para a escala Fahrenheit, ela vai ter o valor de 68 graus Fahrenheit, tá? Então, esse vai ser o valor equivalente a 20 graus na escala de Celsius. E assim é que a gente vai realizar a transformação de uma escala para outra. Então, se eu for transformar Celsius em Fahrenheit, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Se eu for transformar Celsius em Kelvin, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Substitui os dados na questão e resolve a equação. É bem simples, pessoal. E assim também se for o contrário, se for para transformar Fahrenheit em Celsius, utiliza a mesma fórmula, e se for transformar Kelvin em Celsius, utiliza. Bom, pessoal, vocês vão fazer a atividade de biologia no livro, nas páginas 261 e 262, sobre esse conteúdo da aula de hoje, tá? Por hoje é só.